martelo, furadeira, parafuso, placa, serra, chave de fenda. Não é um episódio sobre construção, mas tudo isso se usa em cirurgia de animais. Você sabia? Também fiquei chocada. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou te contar tudo sobre esse episódio de hoje que tá incrível. Aguenta aí um minutinho, eu vou te esperar uns segundinhos e eu já volto, hein? Já volto. Voltamos! E, como sempre, né? Eu tenho certeza que você fez como os animaizinhos aí da nossa vinheta. Correu, para não perder o que a gente preparou para você. Você já deve estar percebendo aí há algum tempo que os nossos episódios estão cada dia mais sensacionais. E a gente está cumprindo aquilo que a gente tem prometido para você. Levando para você informação, entretenimento, histórias incríveis e muito conhecimento sobre o quê? O reino animal. Porque se você está aqui, você é doido por bicho, como a gente. E como eu te falei, né, antes da nossa abertura aqui, né, antes de rodar a vinheta. Como assim, Catinha? Furadeira, martelo, serra em cirurgia de animais? Sim. Eu já vou logo te contar o tema do episódio de hoje, que está sensacional. Do diagnóstico à recuperação, prevenção, tratamento e reabilitação de lesões ortopédicas em animais. Tá percebendo, né? Tá começando a matar a charada. Eu tenho certeza disso. E eu vou te contar agora sobre o nosso special guest, como eu gosto de chamá-los. Vocês já estão até acostumados, né? Os nossos special guests realmente são especiais. E hoje eu vou entrevistar aqui um special guest que tem uma ficha, uma bagagem de conhecimento que eu vou te contar. Cada linha que eu lia nessa apresentação, eu ficava lisonjeada por estar aqui com essa pessoa na minha frente, podendo entrevistar um cara que tem tanto conhecimento e tanta experiência. Eu vou te contar, hein? Ele é cirurgião geral de tecidos moles e ortopedista veterinário. Graduado médico veterinário pela Unesp de Botucatu em 2005. Residente em pequenos animais pela Unirp em São José do Rio Preto em 2009. Mestrado em medicina veterinária pela Unesp de Botucatu em 2011. Doutorado em medicina veterinária pela Unesp de Botucatu em 2015. Mestrado e doutorado. Tá vendo? Especialista em ortopedia veterinária pela Amplivepa em 2018, fazendo 520 horas aula. Já atuou como professor na área de cirurgia de pequenos animais e reprodução de pequenos animais na Faculdade de Medicina Veterinária Max Planck de 2015 até 2019. Ele é autor do capítulo 176 do livro Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, da autora Jericó Egojica, lançado em 2015 pela editora Roca. 24 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais na área de medicina veterinária. Mais de 80 trabalhos publicados em canais de congressos nacionais e internacionais. Mais de 35 palestras ministradas em semanas acadêmicas, cursos, aulas, convites. Vocês estão vendo, né? Quando eu digo que quem vem aqui é só gente top de linha, eu não estou mentindo e eu posso te provar. Ele é casado com a Ana e ele é pai de 3. O Antônio de 5 anos,
a Beatriz, de 4 anos, e o Vicente, de 1 ano e meio. Ele é pai de pet também, como todos os nossos special guests. Ou é mãe de pet, ou é pai de pet, não tem como fugir. Ele é pai do Alaska, um pastor de maremano. E tem 2 araras jubas, que se chama Pipiu e Pipo. O seu hobby é praticar jiu-jitsu. Ele já pratica há 13 anos. Queria entender onde que ele arruma tempo aí para praticar esse hobby, porque, né, com toda essa ficha vasta, toda essa experiência, né? O sonho dele é morar numa fazenda para ter todos os animais que ele tem vontade. E já vou te passar o arroba do Insta dele, hein? Já corre lá agora, porque ele vai começar a alimentar as redes sociais. Ele quase não tem tempo de mexer nas redes sociais, mas ele vai começar a alimentar as redes sociais, porque tem tanta informação que ele pode compartilhar aí comigo, com você, com a gente. Então já anota o arroba dele, ó. Arroba VolpatoBJJ. E, você já sabe quem está aqui comigo, né? Aqui comigo, no estúdio próprio do Petcast Patinhos em Foco, Dr. Rodrigo Volpato. Eu não sei se eu te chamo de Rodrigo, eu não sei se eu te chamo de Volpato, estou acostumada a te chamar de Volpato, então vou seguir aqui no Volpato. Eu quero te agradecer, Volpato, por você estar aqui presente, por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra receber você aqui com toda a bagagem que você tem. Eu sei que você é um profissional super requisitado e você ter achado um tempinho para estar aqui com a gente. Eu fico assim imensamente feliz, imensamente grata e seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado. Na verdade, eu que agradeço todas as vezes que eu venho falar sobre veterinária, sobre o meu trabalho. Falo isso com muita alegria, gosto de fazer isso. Então, eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando daquilo que eu gosto muito. Obrigada, Rodrigo, de verdade, e mais uma vez seja bem-vindo. Antes de eu iniciar aqui, né, no nosso roteiro, eu quero te fazer aquela pergunta que eu faço para todos os special guests, né, que senta aí, que chega aqui e senta aí nessa cadeira, né. Eu sei que o Rodrigo é veterinário, eu sei que o Rodrigo é pai de 3, eu sei que o Rodrigo é ortopedista, um grande ortopedista, né, ao qual eu indico com muita convicção, assim, muito feliz, né, quando alguém me pede indicação. Mas eu queria saber, quem é o Rodrigo? Hoje eu sou um apaixonado pela minha família, em primeiro lugar. Acho que eu coloco eles na frente de tudo. E essa é a minha primeira paixão, meus filhos, com certeza. Depois disso, divido a minha vida em 2 outras paixões menores, mas ainda assim que ocupam muito meu tempo. A veterinária, como um trabalho, né? Aquilo que eu gosto, eu defendo de forma absurda. Tudo que eu tenho na vida, eu devo à veterinária. Não sei fazer outra coisa, não sei fazer isso. E como maneira de extrair minha cabeça, descansar, não pensar nesses problemas do dia a dia, meu treino de jiu-jitsu da noite. Que é o seu hobby. Que é o meu hobby. Então hoje eu divido minha vida em maior tempo possível com a minha família, o trabalho que é necessário e espairar um pouco a cabeça treinando de noite. Mas que bom, né? Que bom que você consegue fazer essa divisão, ter tempo para você, fazer uma coisa que te relaxa, né? Para poder ser um bom marido, ser um bom pai, né? É preciso ter esse momento da gente, né? E principalmente aí também para poder ser um excelente médico veterinário como você é, né? É bom quando a gente consegue desempenhar, né? Fazer essa divisão no nosso tempo, né? Tentar pelo menos dividir um pouquinho. Exatamente. Ô, Volpato, me fala uma coisa. Como que entrou a medicina veterinária na sua vida, né? Que você já queria? Como que foi? Conta isso pra gente. Assim, desde que eu me lembre de criança, eu sempre falei em medicina veterinária. A minha família sempre teve animais, então, desde pequeno, as fotos do São Nenê, que a gente relembra, todas elas têm cães, minha mãe sempre teve. Eu sempre tive cão desde pequeno. Eu tenho um tio que teve um sítio. Grande maioria das minhas férias, com os meus primos, a gente sempre passou lá. Então lá tinha cavalo, vaca, galinha.
Depois disso a gente começou a ter uns animais em casa, já tive galinha na minha casa, já tive coelho na minha casa, tive periquito, cachorro. Então, desde criança eu tenho essa paixão, essa proximidade com animais. E durante o colégio eu acabei pensando numa profissão que juntava a minha paixão pelos animais e que eu pudesse fazer alguma coisa por eles. E aí acabei escolhendo a medicina veterinária. É bom, né, quando a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente realmente gosta, né? Nem todo mundo tem essa sorte, esse privilégio, né? Eu vou ser sério, eu tive. Nunca pensei em fazer outra coisa que não a veterinária. E se eu tivesse que começar tudo de novo, Você acho que eu escolheria de novo a veterinária. A veterinária. É. E como que entrou a ortopedia aí, né? Porque como que foi a sua carreira? Você se formou, começou a trabalhar, atender no clinicano, depois foi se especializar? Na verdade, assim, durante a minha graduação, né, lá em Botucatu, quando eu estava no segundo, terceiro ano de faculdade, a gente, antes disso, tinha aulas na central de aula, então tinha mais contato só com matérias, né, didáticas, assim, dos animais. E depois do segundo e terceiro ano a gente desceu para o hospital. Lá a gente realmente viu o atendimento aos animais. Uma área que me chamou muito a atenção foi a cirurgia de pequenos. Ainda não pensava no tecido móvel, ortopedia, nada disso, mas foi uma área que eu gostei muito. E existiam umas campanhas de castração, eu pedi para fazer parte. Então, no meu terceiro ano de faculdade, ali eu já comecei a conviver dentro do centro cirúrgico. No começo ajudando, depois auxiliando alguém, e ali pro quarto, quinto ano, já fazendo até as minhas primeiras castrações, as primeiras cirurgias. Daí eu me formei. Me formei em 2005. Em 2006 eu saí trabalhar, né? Minha família é de Itu, voltei para Itu. Ah, sua família é de Itu. Minha família é de Itu. Uhum. Eu sou nascido lá e de lá eu só saí para estudar e acabei voltando quando eu terminei a minha faculdade. Uhum. Aí lá eu comecei a trabalhar numa clínica, né? Clinicando como clínico mesmo, fazendo pequenas cirurgias que ali tinha. Mas eu percebi que eu estava fazendo mais do mesmo. Então, o que eu sabia fazer depois de formar? Castrar, cirurgia simples, né? Tive muita ajuda desse hoje colega, né, lá de Itu, e ele me deu uma super força e falou, se você quiser sair, voltar a estudar, fazer uma residência em cirurgia e voltar, o seu lugar aqui na minha clínica tá garantido. Tá garantido. Então isso me deu uma coragem, né, uma força. Quanto tempo você já estava trabalhando, atuando lá? Uns meses, assim. Eu me formei Olha em 2005, que legal. eu já fiz estágio lá em 2005 e me formei e fui trabalhar lá. Uns 6, 7 meses, da metade do ano, assim, ele viu que eu queria mais do que aquilo lá que eu estava fazendo, né? Eu clinicava, mas não era bem o que eu queria cirurgia mesmo, focar nisso. E aí ele me deu essa coragem, falou, pode ir, vai, faz o que Foi você um quer. mega incentivo, Muito, né? Nossa! muito. Aí eu devo muito a ele, ainda Você hoje. tem contato com ele? Eu opero lá ainda. Nossa! Desde 2005 eu opero e lá eu devo tanto a ele que lá eu sou o único cirurgião. Se tiver que fazer uma cirurgia super simples e tirar uma verruga, sou eu. Se tiver que fazer uma cirurgia extremamente complicada, também sou eu. Então, eu devo muito a ele desde essa época, né? Eu tenho uma amizade hoje com ele de quase 20 anos. Aí. Como que é o nome dele? É o Sérgio, da Arca de Noé, lá de Itu. Sérgio da Arca Devo de Noé. muito a ele, assim, nesse início de carreira, ele deu uma força muito grande. E aí ficou essa amizade também, né? Além dessa parte profissional, eu fui né? estagiário dele, depois acho que quase um funcionário. Uhum. Hoje eu chamo ele de chefe e de uma forma carinhosa, claro. E ainda tenho esse convívio com ele, ainda tiro dúvidas com ele sobre clínica, que é o que eu não estudo mais, né? E tenho esse contato super íntimo assim com ele. E ele isso é muito bom, né? Como profissional, né? A gente ter essa confiança, deixar sempre as portas abertas, né? Além de ter esse incentivo, né? Muito. Mas aí acabei te cortando, né? Prossiga. Daí, em 2006, eu comecei a estudar de novo para eu prestar residência, né? E aí eu passei. Passei lá em São José do Rio Preto e fui fazer. E aí lá eu fui entrando mais de cabeça nas cirurgias, fui gostando mais, fui me especializando, até então muito tecido mole, pouco ortopedia, né? E fui ganhando, acho que destreza manual, não sei se coragem, habilidade, fui sempre incentivado por professores de lá e acabei fazendo um pouco de ortopedia lá. E depois disso,
fiquei na dúvida se eu seguiria uma carreira que eu tenho hoje de autônomo ou uma carreira acadêmica, porque lá eu aprendi a escrever artigo científico, comecei a gostar disso também, e recebi um convite assim, meu orientador da residência tinha amizade com uma professora de Botucatu e falou para ela, ó, o Rodrigo tá aqui, ele é empenhado, né? Pensei em mandar ele de volta para Botucatu para fazer um mestrado aí. E aí essa professora que já me conhecia me mandou um e-mail e falou, ó, o Daniel, que é meu orientador da residência, eu sou com a Denise, que é meu orientador de mestrado e doutorado. E aí ela falou, não, venha, eu arrumo uma vaga para você aqui. Aí me formei da residência em 2009 e em 2009 entrei no mestrado em Botucatu. Daí fiquei lá 2 anos fazendo mestrado. No mestrado eu já estava lá dentro, já embalei para o doutorado. Já aproveitou. Fica mais fácil, né? Você já está lá dentro, você aproveita algumas coisas do seu projeto. E aí emendei para o doutorado. Daí no final do meu doutorado eu recebi um convite para vir para Indaiatuba. Então eu nem tinha defendido ainda o doutorado, né? Já estava só a parte que está escrevendo, os últimos detalhes ali. Comecei a trabalhar aqui de volta na região. Então comecei a fazer cirurgias em Tucos, Sérgio ainda continuava, fazia aqui em Indaiatuba, tudo mais, e acabei voltando para a região. Você sempre gostou de estudar assim? Olha, eu nunca fui o melhor aluno da minha casa. Verdade. Verdade. Eu tenho uma irmã, né, a Andressa, e meu irmão, Gustavo. Ambos sempre tiraram notas melhores do que eu. Caramba, imagina se fosse o melhor, então. Não, eu acho que eu consigo me focar em coisas que me chamam mais atenção e eu gosto. Então, por exemplo, eu nunca fui um mau aluno de biologia, mas eu fui um mau aluno de, sei lá, geografia, coisas que eu não tinha interesse. E a minha faculdade também eu fiz isso. Então, eu nunca fui um bom aluno de grandes, de, sei lá, rádio, cultura e pastagem. Mas a parte de pequenos eu gostava muito e me empenhava mais. Porque daí quando desperta o interesse, a curiosidade é diferente, né? É igual quando você trabalha com aquilo que você ama, né? É diferente, né? E aí foi... Isso, daí eu vim para Indaiatuba e aí comecei a trabalhar aqui. Daí tive a oportunidade de deixar o meu currículo na faculdade, acabei conseguindo ser empregado lá. Para mim foi excelente a faculdade, sabe? A faculdade você ficou em que ano? 2000? Eu entrei na faculdade em 2015, né? E eu saí de lá em 2019. Mas nesse período eu fiz muitos colegas alunos, né? Que antes eram meus alunos, hoje são meus colegas. E hoje eu opero para uma grande maioria deles. Assim. Olha! Que eram meus alunos, hoje são meus colegas, né? Então, e você dava aula do quê? Você lembra, assim? Eu dei cirurgia de pequenos, eu dei obstetrícia, que é só a parte de pequenos, né? E a parte de reprodução, assim, de fisiopatologia, também a parte de pequenos. Então eu dividia a matéria, deixava a parte de grandes para alguém que gostava de grandes, e acabava dando a parte de pequenos. Como era semestre, então o semestre estava dando técnica cirúrgica e cirurgia de pequenos, e aí depois, como a cirurgia era no outro semestre, eu dava reprodução e obstetrícia. E aí seus alunos que se formaram, hoje você consegue prestar o seu serviço. Na verdade eles me chamam, né? Como eu brinco, mas o meu cliente, ele acaba sendo o dono da clínica, o veterinário, né? Então o veterinário tem os clientes deles, né? Eles atendem. Quando os casos são ortopédicos ou necessitam de cirurgia, aí eles entram em contato comigo e eu opero para eles. Um encaminhamento, assim. Eu não tenho uma clínica veterinária. O que eu faço? Eu tenho todo o meu material na minha casa, eu tenho um escritório, ali eu tenho meu estoque, meu autoclave, seladora, tenho tudo ali. Então eu preparo todo o meu material. O que eu preciso? Preciso de uma mesa, de um anestesista e todo o resto é meu. Então eu carrego tudo para sua clínica, por exemplo. É o tal do volante. É o tal do volante. Bota as coisas no carro. No carro e vou. E aí, quer dizer, um tutor viu lá que o cachorro dele está com algum problema, geralmente ele vai para o clínico. Isso. O clínico, ele vê a necessidade de passar para aquele especialista, aí ele encaminha para você avalia e daí indica se precisar cirurgia, esse tipo de coisa. O tutor acaba procurando o clínico dele de confiança, o clínico diagnosticando que aquele caso é cirúrgico ou é ortopédico, ou que ele queira uma consulta ortopédica mais especializada. Aí o clínico entra em contato comigo e eu acabo por ir atender na clínica daquele veterinário que me chamou.
Mas é possível, por exemplo, um tutor, ele viu lá que o cachorro dele está mancando, alguma coisa assim, e ele quer passar direto com o ortopedista. É possível esse caminho? Ou ele precisaria ir até o clínico? É possível. A diferença é que eles não têm muito como ter o meu contato, né? Então ele não tem o meu. Geralmente a pessoa leva numa clínica e ali ela está acostumada com aquele clínico, tem um lugar onde ela leva, tem um telefone para ela ligar. Como os clínicos não passam o meu telefone para o tutor, então a maioria dos casos o encaminhamento do clínico para mim. Eu atendo em particular assim alguns tutores que têm o meu telefone, ou amigo de amigo. E aí quando é direto, eu também faço. Eles ligam no meu celular, ou mandam um WhatsApp, aí eu faço essa conversa, daí eu geralmente agendo em algum lugar, né? Como eu não tenho, mas tenho muitas parcerias aqui em Jaraguá, por exemplo. Aí eu agendo lá na clínica, vou lá, faço essa consulta, se for cirúrgico eu alinho, faço tudo certinho e faço os contatos direto também. Mas acho que 90% do meu cliente é o clínico. Eu questionei porque a gente faz isso, né? Com você, né? Eu e meu irmão, né? A gente faz bastante isso e por conta da creche, né? Eu tenho bastante clientes e os clientes perguntam e a gente tem até hoje o cartãozinho já do Volpato, né? Meu cachorro tá assim, 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 né? O que você acha? Volpato. Para agradecer as indicações que estão sendo bastante, inclusive, né? Eu falo assim, que além de, aqui no Petcast, né, a gente procurar trazer pessoas que a gente sabe que são excelentes profissionais, para cuidar dos nossos animais também, só esses excelentes profissionais. Não estou querendo puxar saco, rasgar seda, não. É porque, gente, né, vem aqui para mim. Realmente, o Dr. Rodrigo Volpato, ele é um excelente profissional. Vocês sabem que eu sou super exigente com relação à saúde, né, dos meus biscoitinhos, e só coloca a mão neles quem realmente é top de linha. Então, esse cara que está aqui, eu indico de olhos fechados, né, como os outros profissionais que já vieram, né, eu sempre comento isso, mas esse cara que está aqui, acho que já deu para vocês terem uma ideia, né, quando eu fiz a apresentação dele e falei toda a experiência que ele tem. E além disso, essas indicações que a gente faz, e depois esse cliente ou esse amigo vem dar um feedback, eu vou te contar uma coisa que eu acho que você ainda não te vi mais, então você não sabe. Mas, por exemplo, o cachorro da Larissa, o Marley, o Golden que você operou, ela sim, ela fala de você assim tão bem, do teu atendimento, tipo assim, foi certeiro, né? O cachorro dela tá super bem, então assim, é muito gratificante, até pra gente que indica, né? Saber que realmente... Pra mim é muito gratificante, né? Nossa, ela ficou muito feliz com o seu atendimento, assim, com a forma que o Marley tá. Já em alguns dias da cirurgia, né? Eu vi ela e comentei, né? E o Marley, tá? Dela falou assim... não era pra ele estar do jeito que ele tá, né? Eu até tava conversando com o Dr. Rodrigo, mas o Marley já tá todo espivitado, já tá dando tudo certo. Até o Dr. Rodrigo falou, dá uma segurada nele aí, porque faz pouco tempo que fez a cirurgia, né? Então eu acho que isso é muito, muito bacana, né? É isso que anima a gente a continuar estudando, continuar correndo atrás, para oferecer sempre algo de melhor para ter esse tipo de resultado. Com certeza, com certeza. E na época que você dava aula lá na faculdade, você dava aula de ortopedia também? Não sei se é ortopedia que fala, ortopedia. Na verdade, assim, a ortopedia, ela é um ramo da cirurgia, né? Então, as aulas na faculdade, na minha mesma, eu nunca tive uma matéria de ortopedia. Então, a nossa matéria era cirurgia de pequenos animais. Dentro da matéria tinha uma aula de ortopedia, ou 2 aulas de ortopedia. E depois que aí eu fui me especializar mais nesse sentido, né? Correr atrás das coisas ortopédicas. É uma especialização. É uma especialização dentro da área de cirurgia de pequenos. Quer dizer, então lá na faculdade vai ser aquele geral para sair o clínico. Isso. E daí ele vai sair da faculdade e ele vai procurar naquilo que ele vai se especializar. Isso. Na faculdade, na minha área pelo menos, a gente vai ter uma matéria que é cirurgia de pequenos animais. Dentro dessa matéria a gente vai ter 1, 2 aulas de ortopedia. Mas a gente não vai conseguir treinar isso na faculdade. Eu vou citar as técnicas, mas a gente não vai conseguir praticar todas elas. Então,
se formando, a gente não consegue sair de lá um excelente cirurgião ou um excelente ortopedista. A gente sai de lá com uma base para te triar, para se aquela for a área que você gosta, aquilo é o que você quer fazer o resto da sua vida, aí a gente vai ter que correr atrás de cursos mais especializados, né, dentro daquilo que você quer. Entendi. E quando a chamada que eu fiz aqui, né, que eu falei, né, antes da gente começar a gravar, eu falei, né, quais são os materiais da construção civil que você usa? Eu falei brincando e foi bem isso, né? Usa isso mesmo. Usa. Então, hoje a gente, claro, né, o material nosso, ele é o mesmo material de humanos. Então, eu tenho um colega ortopedista humano, um colega de infância, e eu, às vezes, mando raio-x para ele de cirurgias que eu fiz, e ele me manda algumas que ele fez, e a gente utiliza as mesmas coisas, praticamente, tá? Então, fraturas, é isso mesmo, placa, parafuso. Então, a gente utiliza a furadeira para fazer o caminho, utiliza a placa para alinhar, coaptar o osso, parafusa aquela placa ali, e parece uma engenharia mesmo, mas... Parece uma engenharia, mas é só uma cirurgia ortopédica. Com os mesmos materiais de um marceneiro, mas é uma cirurgia ortopédica. Vou falar assim, Katinha, mas não era um episódio sobre ortopedia, né? Você está indo para construção civil? Não, né? É que é mais ou menos... Na verdade é isso, né? Não são todas as cirurgias, isso, né? Não são todas, mas as osteossíntese, né? As fraturas, quando a gente quebra o osso, a gente vai ter que alinhar aquilo, juntar aquele fragmento para que aquilo fique ali parado. Existe todo um estudo de divisão de forças, uma engenharia mesmo por trás, não é só chegar lá e fazer. A gente não entra nos detalhes com o proprietário, né, pro tutor. Mas existe ali, cada cirurgia que a gente faz um planejamento, existe uma divisão de forças, e ali a gente vai colocar placa, parafuso, pilha. O que for necessário. Para dividir aquelas forças e manter aquilo estável. Gente do céu, eu não ia dar certo com isso, não ia, não é pra mim, né? Por isso que falam, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. E aí, né? Quais são os maiores desafios? Os desafios e as recompensas, assim, né? Os prós e os contras de ser ortopedista. As recompensas são os mais fáceis de responder, né? Você vê um paciente seu, tá sem andar, tá com uma pata quebrada, você conseguir fazer uma cirurgia e dali 12, 15 dias, quando você for tirar os pontos, ele entrar caminhando, utilizando membros, sem dor, sem nada, isso é super recompensador. Né? Você vê um animal que está sentindo dor, com alguma dor articular, você conseguir sanar aquilo, dar uma qualidade de vida melhor para ele, isso é super recompensador. Então, os resultados justificam tudo que a gente fez tudo até chegar ali. Né? Os desafios, eu acho que na área de ortopedia está sempre surgindo muitas coisas novas, assim. Então talvez um desafio seja a gente estar sempre tentando se atualizar. Sabe? Uma outra dificuldade que eu vejo também na veterinária a gente tem aquele cachorrinho de 600 gramas e tem aquele cachorro de 70 quilos. Material, planejamento também difere bastante uma coisa da outra. Também talvez isso seja um desafio pro dia a dia, né? Hoje você vai, leva tudo para um mini cachorro, depois ali você vai fazer um... e você, antes da gente começar, você falou, né? Eu até brinquei, né? Que eu tinha lido lesões, eu li leão, né? E você falou, eu já fiz cirurgia de um leão. Oi? Como assim? Você deu até outros exemplos, né? Como que aconteceu verdade, isso? Porque o leão não tem tutor. Não tem. Mais ou menos. Eu faço cirurgia do dia a dia dos pequenos animais. Então, a minha rotina é cão e gato. É isso que eu faço no dia a dia. Mas já fiz silvestres, eu gosto de silvestres. Tanto que eu já fiz de diferente. Já fiz leão, então a leoa de Paulínia eu operei. Já fiz lobo-guará para mata ciliar, foi atropelado. Já fiz tamanduá, que foi atropelado, fratura de fêmur eu fiz. Esses animais, assim, que são... que o pessoal encontra nas rodovias. Isso, acaba levando para um órgão responsável, né? Tipo o lobo-guará. Foi atropelado na rodovia, a mata ciliar de Campinas recolheu, ele tinha uma fratura de tíbia bilateral, e aí a gente colocou placa, parafuso, tudo certinho, depois eles são responsáveis por reabilitá-los, né?
Então, não é a rotina, mas acaba aparecendo um órgão ou outro responsável por algum animal que foi atropelado. A leoa desenvolveu um tumor, a gente fez a redução. Tinha um tigre, quando eu estava em Botucatu, a gente fez um tigre que nasceu com um dedo a mais, de um criador do Paraná. Nossa! Então, não é a rotina, mas de aparece. vez em quando aparece. E se aparece uma coisa assim fora da curva, assim, você precisa estudar esse bicho, precisa. Até a equipe que vai atuar com você precisa ser uma equipe mais especializada nisso, tipo um anestesista. Eu brinco, mas existe uma rivalidade entre o cirurgião e o anestesista que eu não tenho. Mas se o animal é diferente, o anestesista vai ter que, não sei se adaptar ou ser capacitado para fazer aquele paciente. Da minha parte, por exemplo, um trauma, né, uma fratura no lobo guaral ou no cão, a divisão de forças e o material é o mesmo, né, o acesso cirúrgico é o mesmo. Então, no leão também, um grande felino, né, o acesso é o mesmo. Troca-se o tamanho de material e tudo mais. Mas, apesar de eu brincar com os estagiários, né, eu falo que fazer cirurgia é um macaco bem treinado. Então, eu acho que todo mundo é capaz de fazer. Você só precisa treinar. Então, você precisa ter uma destreza manual que você não vai nascer com aquilo. Mas de tanto fazer, você vai aprender. Então, a prática leva à perfeição, praticamente. Desde que você goste daquilo, caia de cabeça, treine, então eu acho que todo mundo é capaz de fazer. Então, e aí os pacientes diferentes, claro, eu vou lá no livro de anatomia, estudo um acesso, vejo se dou uma estudadinha. Não tenho a possibilidade, como eu fiz no começo de carreira, de treinar em cadáver nesses pacientes. Sim. Mas hoje, internet, a gente consegue levantar bastante coisa e fazer um planejamento antes de ir para a cirurgia. Nossa, tanta coisa que a gente nem imagina que pode acontecer, porque quando a gente fala na medicina veterinária, a maioria das pessoas vão pensar em gatinho, cachorrinho, né? E realmente tem esses animais que precisam de cuidados, né? Hoje as cidades estão desmatando tudo, então eles não têm mais para onde ir, né? Eu acho que acho não, né? A gente fez um episódio aqui com a doutora Larissa, anestesista, né? E ela também, é chamada para várias anestesias, né, de animais silvestres, assim, e ela fala, né, que aumentou muito, porque as cidades estão crescendo, a gente está invadindo o espaço deles, né, e eles acabam ficando aí à mercê, e alguém precisa cuidar deles. E hoje também está virando um pouco de modinha, né, tem bastante pets não convencionais. Que o pessoal está adquirindo, então também essa é uma área que logo vai estar crescendo e precisando de profissionais, né, especialistas nesses animais não convencionais, nos pets não convencionais. A área pet em si, né, esse nicho, né, o mercado pet é um mercado que tem crescido muito, né. Eu lembro que eu me formei na minha primeira faculdade em administração de empresas em 2000 e eu tinha um professor, naquela época, ele falava, né, daqui 20 anos, 30 anos, 3 áreas que vão ser muito promissoras. A área da alimentação saudável, a área da estética e a área pet. Em 2000, esse homem falava isso. Em 2000. E ele falou 20, 30 anos. E é o que tem acontecido. Hoje eu faço um MBA em mercado pet pela USP e os professores lá, eles falam muito isso, que é um mercado que está crescendo. E hoje tem se falado muito do tal do porquinho da Índia, né? Tem alguns outros animais que estão entrando aí, né? Por que isso? Porque a gente tem acesso, né? Hoje a família multiespécie está aí em alta, né? Então, assim, toda família tem um bichinho. Né? Às vezes tem famílias que têm primeiro o bichinho para depois ter o filho humano, né? E tem família que às vezes não tem nem o filho humano e tem um bichinho. Isso. Né? Isso, na verdade, eu também vi, não vou saber com exatidão um estudo, mas fazia essa curva. E aí você para pensar na nossa família, né? Vou dar o meu exemplo. Meu pai teve 6 irmãos, a minha mãe 5. Mas o meu pai e minha mãe tiveram 3. Já diminuiu. Metade. O meu irmão tem 1. Né? Então a gente vê que os filhos estão diminuindo. E hoje eu atendo muito casal que não tem filho, mas tem aquele pet que é o filho. A responsabilidade é a mesma para mim, né?
Não importa se o filho é uma criança que vai ser um pediatra ou aquele cão que para aquela família é o filho. Exato. E também eu vejo muitos casais mais velhos, onde os filhos foram embora de casa e eles têm um pet. Exato. E esse pet também é um filho que está dentro da responsabilidade. Muito para esse bem pet colocado. é a mesma, né? A gente sempre, né, eu sempre falo aqui nos episódios, né, que a gente tem aquele casal novinho que acabou de casar e tem um cachorrinho, não sei o quê, mas isso é verdade, né, o casal que já tem lá, né, são senhoras, né, de mais de 60 anos, que os filhos já foram embora, são os avôzinhos, né, e tem um cachorrinho. Eu tenho um casalzinho de clientes lá, e aquele cachorrinho é um filho, né, o seu Laércio e a dona Eunice, eles têm a Cici, que é uma maltezinha. E a Cici é, assim, a filhinha deles. E a Simone, que é a filha mesmo, né? Ela já é adulta, tem a família dela, lógico, né? Mas aquele casalzinho, assim, faz tudo por aquela cachorrinha. E a gente, ainda tem gente que vê isso com maus olhos, né? Quando a gente fala que o animal é membro da família, é filho. Mas eu acho que a gente tem que entrar nesse ritmo. Para nós, é isso mesmo, né? Mas tem gente que fica... Outro dia eu vi um comentário no Instagram de um rapaz, a moça falando, ai, o meu filhinho, não sei o quê. E aí o cara falou assim, ai, garota, vai se tratar. Onde já se viu cachorro filho agora? Eu me sinto ofendida com um comentário desse. Porque mudou. Mas porque ele nunca teve, talvez, ou não demonstre compaixão, né? Porque hoje eu acho que sim, eu acho que o cachorro muitas vezes é a única companhia daquela pessoa. Eu lembro, eu não sei, é que são muitos, eu não consigo lembrar o nome assim, de todas as pessoas. Eu consigo reconhecer o cachorro às vezes, mas não reconheço o tutor. Que a senhora ela mora sozinha e ela tem só uma cachorra. Essa cachorrinha, ela quebrou o radião, né? Quebrou a patinha. Nossa, o desespero dessa senhora. Ela é sozinha, os filhos dela não moram com ela só tem a cachorra. Se você não for considerar que tem um valor sentimental, uma importância para ela isso, o rapaz que escreveu isso aí na internet não tem muita noção do que ele está falando. Não tem muita noção, exatamente. Né? A gente não sabe o que está por trás de todo aquele amor, né? De todo o apoio emocional que tem ali, né? E, enfim, não dá nem para discutir com uma pessoa dessa, né? E, Volpato, me fala uma coisa, né? A gente falou aí dos leões, né? Dos animais que encontra atropelado aí e pode pedir a tua ajuda. E um cachorro que está com um probleminha em casa, né? Como que o tutor consegue perceber, né? Esse cachorro, ele dá sinais, que nem você falou, né? O cachorro pode estar sentindo dor, tudo, né? Mas nem todo cachorro demonstra, né? Como que um tutor consegue perceber que tem alguma coisa de errado? Na verdade, eles demonstram. Às vezes de maneira sutil, onde o olhar clínico do tutor talvez não reconheça, às vezes demonstram. Então, claro, existe aqueles sinais clínicos exacerbados, né? Então, o cão não apoia, o cão arrasta o membro, o cão cruza os membros. Isso é um sinal bem grosseiro e aí os tutores acabam reconhecendo fácil. Mas alguns sinais, tipo a dificuldade para deitar e levantar. Então, aquele cão que ele vai deitar e no final, antes de ele deitar, ele se joga. Ou aquele cão que vai levantar, ele levanta mais lento, aí ele começa a se exercitar, aquilo melhora. Às vezes atrofia muscular. O cão nem não parece tanto, mas sei que um ladinho, ou uma perninha, ou uma coxinha está ficando um pouquinho menor que a outra. Sinal que ele está jogando peso para contralateral, né? Para o outro membro, está poupando aquele. Então são sinais sutis, mas que dá pra gente começar a prestar atenção. Só observar, né? Só observar. Observa o teu cachorro. Coisas que o cão fazia e não faz mais. Então, às vezes você tem um cão que ele dormia no sofá. Hoje ele para na frente do sofá, ele pensa se vai subir ou não. Já mudou um pouco o comportamento. Pode ser que ele tá tendo uma dor, uma dificuldade para estar fazendo aquilo que antes ele fazia com mais facilidade. Eu já vou aproveitar o gancho do sofá. Tô aqui com ortopedista. Subir no sofá, subir na cama. Pode ou não pode? É assim, são coisas que, como nossos cães estão dentro de casa, são coisas que são difíceis da gente evitar. Falar que é bom não é bom, né? Então, cama. Hoje tem a cama box, que é alta, mas coloca uma escadinha, coloca um degrauzinho, facilita ali
o subir e descer, né? Para que ele não pule, né? Não pule para a cama e da cama. Da cama para. Claro, que eu tenho que fazer exercício, né? Isso tem que acontecer. Mas a gente, alguns exercícios, né? Como escada, cama, sofá, essas brincadeiras de bolinha, isso vai causando impacto, principalmente nas articulações, e pode sim vir a trazer algum tipo de problema. Olha, você falou da bolinha. Eu me lembrei, logo que eu abri a creche, foi uma cliente, e ela falou que o cachorro dela ia numa creche XPTO, e ela não estava mais querendo que ele fosse, porque eles faziam uma brincadeira com bolinha, e essa brincadeira estava dando um problema no joelho. Eles pegavam a bolinha e eles giravam, e esse cachorro girava junto, e ele começou a ter muito problema. Isso pode realmente acontecer. Pode. Tudo que a gente causa impacto nas articulações pode vir a trazer problema, né? Então, não sei se foi o caso desse cão, mas geralmente esses pular girando rompe o ligamento cruzado. Então, algumas patologias, sim, né? Acabam. Eu falo assim, o cão precisa fazer exercício, ele precisa fazer exercício. Que exercício? Tem 2 exercícios principais que cães fazem que é bom. A caminhada, né? É bom para eles, é bom pra gente. Então, caminhada. Esse passeiozinho. Caminhada diária. Tira aí uns minutinhos de manhã, uns minutinhos de noite. O cão vai espairecer a cabeça, vai desestressar, vai fazer o seu exercício, vai caminhar. O tutor também, né? E é uma caminhada sem impacto, num piso não liso, num piso rústico, onde ele não vai escorregar, vai fazer o exercício dele. Natação, né? Natação é excelente. Sem impacto, né? O luxo da água, então melhora toda a musculatura, melhora tudo e não faz nenhum impacto sobre nenhuma articulação. Seriam os 2 principais exercícios que não causariam nenhum problema e ganharia massa muscular, estabilizaria as articulações. Olha aí, você que tem um cachorrinho em casa, não está fazendo atividade física, está aí sedentário, somente sentado no sofá, assistindo nosso programa, pode sentar e pode assistir, não tem problema. Mas, de manhãzinha, pega o seu cachorro e vai fazer uma caminhada para vocês 2, ó. Muito bom, tá aqui um ortopedista renomado, tá dando esse fica a dica. Caminhada com o seu cachorrinho. E se tiver oportunidade, hoje tem tantas creches que tem piscina, que tem a natação, né? Matricula o teu cachorrinho numa creche. Lá na minha não tem, né? Tem uma piscininha bem pequenininha, né? Então não tem como. Mas tem muitas creches, tem muitos lugares que tem piscina. Então se você tiver oportunidade, coloque o teu cachorro numa natação, que vai ser bom para ele também. E agora, vamos falar sobre... Tem diferença para a gente perceber, né? Você falou aí do cachorro. E para a gente perceber um gato? Tem. O gato é mais difícil, né? O gato, ele... Não sei se ele se protege ou esconde mais isso. Mas os sinais seriam praticamente os mesmos, né? Então é aquele gato que ele dormia no alto e hoje ele reluta em dormir. Às vezes a caixa de areia é alta, o gato começa a ter aquela dificuldade de se posicionar, de passar para dentro da caixa, de sair, começa a fazer o xixi e o cocô em lugares onde não fazia. Dificuldade de fazer a posição. É mais difícil o gato, mas ainda assim existem esses sinais sutis. Claro que os sinais de não pôr o pé, arrastar, esses mais grosseiros são mais fáceis do tutor detectar. Mas esse início desses sinais mais sutis, prestando bem atenção, a gente consegue ver. Consegue detectar. É aquele negócio, a gente tem que prestar atenção no nosso bichinho, né? E eu acho que de 2020 para cá, todas as pessoas ficaram um pouco mais espertas com seus animais, né? Eu acho que a pandemia né? Aproximou, né? Eu lembro, teve alguns episódios que a gente conversou, não sei se com você aconteceu isso. Muitos profissionais, enquanto muito lugar estava fechado, parado, muito veterinário estava doido trabalhando, porque as pessoas, eu não sei se faz sentido, né, mas assim, parece que é tão lógico. Muita gente em casa, elas começaram a olhar os seus bichos e começaram a perceber que tinha algo errado. Faz sentido. Né? Quando a gente trancou as pessoas dentro de casa, a gente aproximou ela, né, dos pets que ali estavam. Então, o tutor começou a prestar mais atenção. Passaram a cuidar mais também, né? E o reflexo continuou, né? Mesmo depois da pandemia, eu acho que
Os tutores começaram a ter essa convivência mais próxima e isso se manteve. Então, acho que hoje, sim, Permanece. estão mais atentos aos pequenos detalhes, às pequenas mudanças em casa. E a gente tem que acreditar neles. Eu já atendi pacientes que eles chegam lá no consultório e eles não mancam. Ou eu vou fazer os testes e eles não reclamam de dor. Então, às vezes, eles estão ansiosos, com medo, com receio, e eles travam, né? Eu faço alguns testes que é até difícil de fazer nesse cão que tá com medo e tudo mais. E aí, no meu exame, ou ali, o cão não manca, o cão não apresenta dor, ele não apresenta nada. Mas o tutor relata que sim. E aí, eu aprendi que eu tenho que começar a prestar atenção também no que o tutor me fala. A informação dele é verdadeira, porque na casa ele apresenta o que às vezes não apresenta ao nosso exame, né? Então até agora até brinco, falo, é o carro que faz barulho, daí se leva no mecânico e não faz. É tipo isso, sabe? Então hoje eu aprendi também a prestar atenção mesmo quando os animais não demonstram tanto. Daí ao início, então os tutores estão pegando mais no início, mas tem cão com muito medo e não apresenta pra gente. E aí o tutor tria a gente para um diagnóstico também. E tem alguma raça, assim, que tem mais problema, assim, alguma raça mais bucha, que pode dar mais problema, ou idade? Assim, da parte ortopédica, aqui pro interior a gente ainda pega muito trauma. Então, cachorro atropelado, gato, fugiu, ainda tem muito disso, né? Parece que é inaceitável um cachorro atropelado. Me desculpa, um gato atropelado. Primeiro, esse gato não tinha que estar na rua. Segundo, esse cachorro não tinha que estar na rua. Né? Salvo exceções, sei lá, escapou da guia, alguma coisa nesse sentido. Mas um cachorro que foi dar a voltinha sozinho e foi atropelado. Então aqui pra gente ainda isso pega bastante na nossa rotina. Isso e aí difere, né? O tamanho, a raça, tudo mais. Os cães pequenos, hoje o Spitz alemão, o Pinscher, tem muita fratura de radiola, então eles quebram muito o bracinho, né? Sério? Muito. Pulou do sofá, pulou da cama, cai no colo da criança que está carregando. Então, acho que das fraturas, a minha maior rotina é a fratura do bracinho ali, do radiola. Desses cachorros pequenos. Os cachorros grandes, eles acabam por romper o ligamento cruzado. Eu já peguei muita displasia coxofemoral, né, aquela doença da articulação ali da coxofemoral, que é esse uso da alça bacia, a perna. Isso, na maioria das vezes, é genético. Então, nos cães grandes eu vejo muito joelho, ruptura de ligamento cruzado e a displasia. Não tem uma raça, assim, a gente vai falar que a displasia ela pode acontecer mais em Golden Retriever. Não. Algumas raças mais predispostas. O Golden, o Labrador, Rottweiler, Pastor Alemão. Os grandes mesmo, né? Esses apresentam bastante, são as raças que mais apresentam displasia coxofemoral. E é hereditário isso? É multifatorial. Então, se o seu cão apresentar displasia com meses, isso é genético, né? Então, o pai e a mãe tinha e passou para ele e ele vai ter. Mas se você tem um cão gordo, né? Um cão que está com sobrepeso, se você tem um cão que viveu no piso liso... Isso é pra mim, gente. Tô falando do Big Mac, um cão gordo. É o meu Golden. Se viveu muito em piso liso, né? Essa é a tal displasia ambiental que se falam? Que é por conta de piso, tipo, o cachorro não tinha nada, e ele pode desenvolver uma displasia por conta do piso? Pode. Porque se ele escorrega muito, fica instável o membro e você fica forçando aquela articulação. Aquela articulação instável vai causando nela uma degeneração, né? E aqui, a displasia coxofemoral, ela é uma síndrome, na verdade. Então, o que ela é? Uma inflamação daquela articulação, um acetábulo, a parte da bacia raso, ou a cabeça do fêmur mais quadrada, um mau encaixe. Então, tudo isso. E o que o cachorro faz? Ele manca? Manca, sente dor. É aquele cão que rebola muito, tem dificuldade para levantar. É dor. O principal sinal clínico dela é dor. E tem gente que vê um cachorro rebolando, acha bonitinho. Eu mesmo já vi assim, que bonitinho, aquele cachorro rebolando. Sutil, né, que a gente estava comentando, mas que precisa prestar atenção. E aí o exame para diagnosticar isso, Dr. Martelo?
Raio-X. A gente faz primeiro, na nossa clínica, o teste de ortolânea, que chama, a gente levanta a pata, traz para trás. Se o cão não tem dor... Nossa, isso deve doer, hein? Mas se ele não tem dor, ele olha para você estranho, assim, sabe? Você faz o teste, ele olha, acha aquilo estranho, mas não se incomoda. Se o cão tem dor, aí se o cão é muito medroso, ele chora, e se o cão é mais bravo, ele tenta te agredir. Então são os dois sinais de dor que a gente tem nesse teste. Aí a gente manda pro raio-X, faz a posição ali correta, faz a imagem e aí vem o diagnóstico. Tem displasia E esse raio-X é aquele que a gente estica a perna, tem que fazer com um anestesiado, né? Então tem que ser muito bonzinho. Se ele não for, a gente acaba sedando, né? Então a gente estica o membro para trás, coloca só um pouquinho, alinha o pelo. A gente fez, né, Cleiton? E no Big e no Justin, né? E nenhum foi anestesiado, né? Sedado, né? Eles precisam ser... Às vezes eles obedecem bem ao tutor, se sentem confortável, tudo bem. A gente conseguiu fazer, mas eu acho que deve incomodar depois, porque eles ficaram bem borocochô, porque deve doer, né? Porque você rotaciona um pouco e traciona, né? Então aquilo causa, não sei se é uma grande dor, mas um incômodo com certeza. E se der positivo aí, você recebeu o exame e fala que tem. O que tem que fazer? Tem um tratamento? Tem uma gama de tratamentos, na verdade. A gente consegue fazer desde um tratamento medicamentoso, então a gente faz um anti-inflamatório, um controle de dor, às vezes isso é suficiente. A gente tem as terapias integrativas, né? Então, acupuntura, isso ajuda, faz implante de ouro, isso também ajuda. E a gente tem a cirurgia, né? A gente tira a dor cirurgicamente daquela articulação. Todos os tratamentos a gente não consegue cessar a doença e nem regredi-la. Tudo a gente vai mexer na dor. Então, o principal sinal clínico e o que está acontecendo é dor, a gente vai atuar tirando a dor, seja de forma medicamentosa, seja de forma cirurgia. Depois de uma cirurgia dessa, vida normal. O cachorro pode correr, pode... Pois a cirurgia ela chama de denervação. Pode continuar subindo na cama. Não, né? Por favor, né? Por favor. Ele vai levar uma vida bem normal, sabe? A gente consegue ter um bom controle de dor com essa cirurgia. Ela chama de denervação acetabular. Não é tão complicada, ela é extracapsular, é por fora da articulação, mas tem um bom resultado. E não é uma cirurgia demorada? Não. Todo procedimento cirúrgico, anestésico, ele acaba sendo demorado, né? Então a gente pega o cão, faz uma medicação pré-anestésica, aguarda ali seus 20 minutos, vai tentar anular, faz a tutotomia, todo o preparo, sepsia, tudo demora. Sim. Algumas cirurgias de tempo cirúrgico são mais rápidas, outras mais lentas, mas o processo como um todo é um pouco demorado. Quanto tempo demorou uma cirurgia que você fez e foi mais demorada? Mais demorado? Assim, eu não sou um cirurgião tão lento, né? Eu acabo com meus processos. A nossa anestesista aqui falou alguma coisa aqui. É muito rápido. Assim, a minha média de tempo cirúrgico, né? Então, entre colocar o bisturi e dar o último ponto, uma osteossíntese, uma fratura, acaba levando 40 minutos, 50 minutos. Mas assim, eu já fiz cirurgias, acho que a cirurgia mais longa que eu fiz, acho que foi umas 3 horas. 3 horas Nossa, e pouco. É bastante. Mas o que era? Um animal grande? Um gatinho, tinha 3 ossos. Um animal grande e um gatinho? Como assim, né? Não, o gato tinha sido atropelado e ele tinha 3 osteossíntese para fazer. Tinha 3 ossos quebrados e a gente fez tudo. Em diferentes áreas do corpo? Era fêmur e tíbia do mesmo lado. E aí eu não lembro se foi o húmero ou o rádio também do mesmo lado. E era os 3 ossos. Por exemplo, fêmur, tíbia, e aí acho que era o húmero. E eu até perto da tudo, tá? E aí a gente fez, demorou umas 3 horas. Né? Em média, uns 40 minutos no máximo. E pode ser até menos uma média de uns 40 minutos a 1 hora. Dá pra fazer a maioria dos é até procedimentos. Bom, porque daí fica menos tempo anestesiado também, né? Sim. Esse bicho, né? Quanto mais rápido a gente faz, sem perder a qualidade, né? Que também não é uma corrida. Né? Não ganha quem faz mais rápido, ganha quem faz com uma qualidade melhor. Exatamente. Se você conseguir juntar os dois, todo mundo sai ganhando. Mas, primeiro, a gente não tem pressa para fazer. Eu faço o que precisa ser feito. E aí acaba, às vezes, mais rápido que a gente espera. E você já fez cirurgia de amputação de membros? Já.
bastante. Existe uma doença, principalmente em cão grande, Potivar, 8, 9 anos, que é um tumor de osso, chama osteosarcoma. O tratamento é a amputação, né? E ainda a gente pega bastante, principalmente em Potivar. Nossa, aí num cachorro grande, assim, fazer uma amputação, como que fica a qualidade de vida? Vai pra cadeirinha, essas coisas? Se for o membro posterior, o osso da bacia pélvica, ele é rígido, né? Então fica como se fosse um L, assim. Então o cão nem precisa centralizar, ele adapta super bem. Nossa! O anterior, às vezes, eles precisam centralizar um pouco para se equilibrar, mas o cão se adapta muito. Eles são... acho que eu não amputei nenhum cão que foi para cadeirinha. Todos eles estão super adaptados. Assim. Quando eu estava na Max Planck, uma cachorrinha foi atropelada ali na rodovia. E eu lembro que queriam amputar 2 membros. Aí eu falei, não vou amputar não. Aí eu tentei salvar os 2 membros. Um salvou daí, mas o anterior não. Acabou necrosando, tinha perdido bastante musculatura, né? E aí amputou. Eu usava ela como exemplo quando eu tinha que amputar um outro cão, um outro gato. Os doutores falavam, não, mas né, vai amputar, como que vai ser? Daí a gente ia lá, pegava ela, levava, daí super ela, adaptando. Nossa, corria atrás ali de bolinha no corredor, e voltava, se chamava, corria super adaptado. Até nisso os animais dão pau na gente, né? Porque a gente tem, você conheceu o Paulo Otávio, né? Uhum. O Paulo Otávio tem uma pata na frente e uma pata atrás, ainda bem que ele se equilibra, né? E o dia que o Cleiton chegou, né, o Cleiton foi chamado para fazer a anestesia dele, né, ele foi um gato que foi achado por uma ONG em outra cidade, aí o Cleiton anestesiou, o cirurgião fez a amputação, e aí a gente se apaixonou pelo gato e a gente quis adotar o gato. Então a gente estava super preocupado, porque mora em sobrado, tem escada, né, o que a gente vai fazer? O dia que chegou, que tirou ele da caixinha, esse gato subiu a escada, com a mãozinha e uma perninha, e ele sobe, desce, você viu? Na verdade, esse preconceito ele é nosso, né? A gente é preconceituoso por amputação e tudo mais. Os animais não. Para eles faz a menor diferença. Eles não vivem de estética, eles se adaptam. Eles se adaptam, né? O problema tá na gente, eles não. A gente tem muito que aprender com eles. Aprender com eles, mesmo, né? E me fala uma coisa, né? A gente tava falando Você viu que eu não tô seguindo nada do roteiro, né? A gente manda o roteiro, a gente não sabe. Agora que eu olhei aqui no roteiro, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Não, até que não. Até que tá indo alguma coisa, assim, né? Entrei no assunto dos Golden, da amputação, que não tava marcado aqui no roteiro, mas quando a gente fala com a pessoa que entende, não precisa. É só a gente puxar aqui que a pessoa já vai desenvolver, não precisa ter roteiro nenhum, não. A gente estava falando do cachorro com sobrepeso, né? O sobrepeso pode lascar a vida de um bichinho, pode trazer problema ortopédico. Pode, porque na verdade assim, o sobrepeso, pra gente, pra eles, né? Ele sobrecarrega algumas estruturas. Então pensa, né? O cão tem lá, vamos falar do ligamento cruzado. Então o cão tem lá o ligamento cruzado, para aquele corpo, para aquele tamanho, espera-se que ele sustente determinada pressão, determinado peso. Se o cão está com sobrepeso, ele está trabalhando mais do que deveria, está sobrecarregando aquele ligamento, por exemplo. Aí vocês vão com um piso liso, onde ele escorrega um pouco, fica mais instável, você tem um ligamento sobrecarregado, está sempre sofrendo uma pequena injúria, cedo ou tarde acaba por romper. Vai dar problema. A própria displasia, às vezes o cão não tem, geneticamente ele não é displásico, o pai e a mãe não eram, ele veio bom, mas ele começou a ter sobrepeso, tá ali de novo no piso liso, às vezes que ele vai levantar o membro abre, tá tendo uma instabilidade, tá forçando aquela articulação, vai desenvolver uma displasia e aí foi desenvolvida, uma genética, né? Então sobrepeso... Tomar cuidado com isso, interessante. O que você dá aí de conselho para quem tem bicho, assim, para evitar problemas ortopédicos, né? Fora, assim, aquilo que de repente pode ser do próprio cachorro, uma coisa assim natural. Tem problema ortopédico que seja natural do cachorro? Né? Que nem teria displasia, né? Que pode ser que aconteça. Genética, né?
Hoje a gente tem muito esses cães que a gente chama de condrodistróficos, são aqueles cães tortinhos, né? Então, esses cães, eles têm muitos desvios angulares. Então, por exemplo, uma das coisas que rompe o ligamento é desvio angular. Então, o membro deveria funcionar retinho, ele tem um desvio, ele sobrecarrega. Luxação de patela por desvio angular da tíbia. Esses são problemas que a gente não consegue controlar. A gente comprou um cão, geneticamente ele vem. Já vem com isso. Cães muito pequenininhos têm um problema também na coxa femoral, que a gente chama de necrose asséptica da cabeça do fêmur. Então a cabeça do fêmur ela vai necrosando, sozinha, de forma asséptica mesmo, sabe? Nossa. Também é uma coisa que a gente não consegue muito controlar, né? Isso, mas é uma coisa assim de tamanho, não é de raça. É mais de tamanho, as raças pequenas, as raças, né, de tamanho pequeno. Então algumas patologias, algumas doenças ortopédicas, infelizmente a gente consegue controlar, né? Vem com a genética do cão. Vem no combo, né? E outras aí sim, o cão que desce e sobe do sofá, o cão que fica dando muito impacto na situação, aí pode... Talvez a alimentação interfere, né? Uma ração que não seja uma ração de qualidade, pode interferir, assim, pode. Saúde de... Não sei se existe essa palavra, saúde do osso, alguma coisa existe, assim. Né? Na verdade, existem uns trabalhos, e tem um na veterinária agora também, que fala que o cão, quanto mais massa muscular ele tiver, maior vai ser a longevidade dele e melhor a qualidade de vida dele. Ah, é? E pra gente também. A plaquinha dá uma hora. A plaquinha inimiga. Entendi. E então, quanto mais massa muscular ele tem, a longevidade dele, né, a qualidade de vida dele vai ser melhor. E isso sim está diretamente relacionado à alimentação. Então, o que precisa fazer massa muscular? Proteína. Se você dá uma ração de má qualidade, onde aquela proteína que está ali é, sei lá, farinha de osso, é proteína. Mas são proteínas ruins, de má absorção. Então, fazer aquele músculo, para ele fica ruim, né? As articulações, por exemplo, as cartilagens, elas não têm irrigação sanguínea. A cartilagem ela é irrigada por difusão. Como que é isso? Tipo, ela é como se fosse uma esponjinha. Então a gente põe o pé no chão, aperta a esponjinha, a gente tira o pé do chão e libera a esponjinha, né? Então se o cão ele não tem muito acesso à água, se o cão fica desidratado, o líquido sinovial das articulações, e são todas elas, né? Joelho, cotovelo, a própria coluna, tudo. O corpo todo. O organismo vai tirando aquela água do líquido sinovial. Ele vai ficando mais viscoso, a nutrição, esse entrar e sair da esponjinha, vai ficando prejudicada, você vai desenvolvendo um processo de artrose muito mais cedo. Então são coisas que a gente não leva muito em consideração, mas sabe aquele cão que tem um potinho de água e ele fica no sol, fica quente, ele não toma? Isso está prejudicando ele de tudo que é forma, inclusive na parte ortopédica. Lógico. Então uma boa alimentação, água fresca de qualidade, isso tudo vai ajudar o seu cão a ter uma massa muscular melhor, uma cartilagem melhor e uma longevidade, uma qualidade de vida melhor. Quer dizer, né, não tá tão difícil, né? A gente que tem um bicho, então, poxa, ninguém coloca um revólver na cabeça e fala, você é obrigado a ter um animal de estimação, né? A gente escolhe ter o bichinho. A partir do momento que a gente vai escolher, vamos escolher, né? Vamos cuidar direito, uma boa alimentação, água, né? À disposição ali, mas a todo momento uma água fresca, né? Uma atividade física. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não posso pagar uma creche pro meu cachorro. Vai passear, né? Vai dar uma volta. O acompanhamento de um veterinário, né? E a alimentação natural, o que você tem? Qual que é a sua opinião sobre a alimentação natural? Assim, eu não sou um bom conhecedor disso, né? Eu acho que se você passar por um nutrólogo veterinário que vai balancear, que vai fazer tudo certinho, eu acho que é uma boa também. Desde que balanceado, bonitinho. Assim, eu não saberia fazer para o meu cão. Então eu acho que se você for fazer para o seu cão assim, não, eu como arroz e carne, vou dar arroz e carne para ele. Acho que isso é furado, não vai dar certo. Não está balanceado, nada disso. Então prefira dar uma ração de boa qualidade. Mas se hoje tem pessoas, por exemplo, tem vários estudos, um cão com tumor, né, com câncer.
alimentações balanceadas, com radicais, com mais processo inflamatório, ajudam inclusive no tratamento. Exatamente. Então, se bem feitinho, por uma pessoa tem a qualidade para fazer, tem estudo para que saiba o que está fazendo, eu acho que sim. É o que você falou, né? Balanceada, né? Não é aquele arroz com ovo lá que você vai fazer, e daí isso não é alimentação natural, né? Alimentação natural não é o resto da nossa comida que você vai dar para ele, né? Exatamente. Alimentação natural é uma coisa balanceada. Para ele lembrar que os cães e os gatos são alimentações diferentes, então proteína para gato é diferente, então sabendo fazer, acho que sim. Pode ser bem válido, pode ser né? bem válido. Tanto para alguns tratamentos de processo inflamatório, sabe? Mas não sei te dizer detalhes de como isso é feito. Não, mas... é legal porque assim, hoje a gente fala muito sobre alimentação natural, né? Os meus cachorros hoje, os 3 comem alimentação natural. O Big Mac estava acima do peso. O Big Mac é um Gold, você conhece. 47 quilos, né? Ele tinha que pesar acho que 37, 38, uma coisa assim, talvez um pouquinho mais. Muito acima do peso. Então a gente entrou com alimentação natural, mas isso, balanceada, passamos uma nutróloga, balanceou. Né, viu ali a quantidade certinho do que tem daquilo que ele tem que absorver, né? O requerimento energético dele. Exatamente. E hoje fala-se muito, né, dessa parte da comida para cachorro, né? A gente fez até alguns episódios aqui que a gente falou bastante da alimentação natural, e uma das meninas que vieram, elas falaram, há anos atrás, o que os cachorros dos nossos avós comiam? Comida. Né? Não era balanceado, mas comiam comida, né? E ela até contou o caso de uma cachorrinha dela, quando você falou, né, desse tratamento do câncer. A mãe dela tinha uma cachorrinha que tinha câncer, e eles introduziram alimentação natural, claro que não foi só alimentação natural, mas aquele conjunto de coisas, e a cachorra ficou super bem, assim, depois, né? Ela falou, não, ela não morreu de câncer, né? A gente conseguiu tratar, e a gente introduziu alimentação natural, né? Então hoje é uma coisa que se fala muito, né? Então... E existe, inclusive, essa área de estudo e tudo mais, né? Nutrólogo para cães, bem balanceado, e cada cão no seu caso, acho que é muito fácil. Interessante. E assim, em termos de voltando a falar aqui da ortopedia, né, antes da gente encerrar aqui, em termos de inovação, assim, o que você tem notado que tá de diferente desde quando você começou a atuar até hoje, assim? O nosso material, com certeza, melhorou de forma absurda. Então, antes a gente tinha não só pouco número de materiais, assim, sabe? Tipo, placas, poucos modelos. Hoje tem muito modelo de placa. Hoje tem muito material. Hoje a gente trabalha também com titânio. As furadeiras melhoraram muito. Então, essa parte do nosso material, do dia a dia, e a qualidade foi estrondosa. De quanto tempo pra cá você acha que deu esse boom? O que eu fazia ali na residência foi 2009, eu acho que nos últimos uns 10, 12 anos foi uma mudança bem brusca, assim, sabe? De qualidade de material. Hoje a gente trabalha com bastante coisa que antes acho que nem se pensava. Então, por exemplo, um desvio angular num cão, né? Falando de tecnologia, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer uma tomografia daquele membro, a gente imprime uma réplica exata daquele osso numa impressora 3D, a gente joga no computador, calcula todos os ângulos do desvio, o computador corrige os ângulos, a gente treina na maquete, e aí a maquete dando certo, a gente entra para fazer no cão uma colinha, né? Então, 32 graus aqui, 32 graus lá, e corrige o desvio angular. Então, isso, quando eu fiz residência... Imagina. Nem se imaginava. Nem se imaginava, Hoje a gente tem prótese de quadril, prótese de joelho. Então, coisas que na minha residência a gente não tinha, né? Então, vem evoluindo muito. Muito mesmo, assim, sabe? Esses últimos anos, a ortopedia veterinária tá evoluindo. A medicina veterinária, né, num todo, né, porque há anos atrás era só medicina veterinária, hoje a gente tem várias especialidades, né, vários tipos de exame, né, que a gente pode... E ainda bem, né, eu brinco, mas se a gente tem um problema no coração, a gente vai no cardiologista. E se o nosso cão tem um problema no coração, a gente vai
um cardiologista veterinário, né? Exatamente. Então, É o que eu sempre bato nessa tecla, né? Se a gente tem essas especialidades, por que não usá-las? Exato. Né? Se está aí, né? Se fosse há 20 anos atrás que a gente não tinha, é uma situação. Mas hoje a gente tem isso, né? Eu digo porque eu me tomo como exemplo. Eu não sou nem veterinário dos meus cachorros. Eu nem... Acho que se meu cachorro tiver um problema cardíaco, um problema endócrino, eu nem sei tratar, na verdade. Então, não tem como alguém me trazer um cão com qualquer patologia porque eu sou veterinário e falar, meu cachorro tem isso. A minha família sempre me manda casos e fala, cara, eu não sei, mas você não é veterinário? Eu falo, não, eu sou. Mas faz tempo que eu não estudo isso daí. Eu tô fora da clínica, né? Já deve ter tanto remédio melhor, tratamento melhor, mais eficaz. Então, eu acho que a gente tem que começar a procurar as especialidades de alguém que está estudando aquilo, está atualizado naquela doença. Enfim. Exatamente. Até acontece isso com a gente também, né? Tem muita gente que questiona alguma coisa, meu irmão, e ele fala, meu irmão, né, anestesista, né? E ele fala eu conheço assim, ele um pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Eles trabalharam juntos hoje, né? Vão trabalhar juntos amanhã, né? E assim vai. E ele fala, eu tô fora da clínica médica, né? A gente precisa, até eu brinco com os meus clientes, né? Seu irmão é veterinário? Eu falo, então, mas quando eu preciso de veterinário, eu também vou até o veterinário. Eu vou no veterinário. Né? Exato, porque né, hoje tem tanta especialidade, né? E tem gente que estudou, que tá mais ali por dentro daquele assunto. Eu sempre falo isso pros meus clientes. Se você tá com, sei lá, se o problema é de pele, vai no dermatologista. Se é coração, vai no cardiologista. Né? Então, usa disso. Tem cliente que fala pra mim, nossa, Tatinha, eu fui no veterinário, me pediu um monte de exame. Faça! Porque não dá pra você ficar no achismo. Né? Faz o exame, porque daí vai dar uma direção, né, mais assertiva ali pro veterinário e vai ser bom até pra você, que vai gastar até menos. Sim, e isso não diminui o clínico geral, né? Porque às vezes o seu cão tem lá determinada doença, daí você leva ele no clínico geral, o clínico geral vai falar, não, ó, isso você vai ser triado para tal lugar. Então eu acho... Ele mesmo vai te direcionar, né? Então eu acho importante você ter um clínico da sua confiança e também acho importante o clínico da sua confiança entender que ele não vai conseguir resolver 100% dos problemas. E o que ele não conseguir, não for da alçada dele, que ele tem que ter parceiros especializados que venham agregar ao serviço dele. Eu acho que esse caminho que a gente que estamos seguindo e que é o correto. Né? Eu acho que daqui para frente, acho que as pessoas estão mais conscientes, né? Estão entendendo mais que ali é uma vidinha que depende, né, daquela pessoa. E até quem cuida também já entendeu, né, que ali é o amor da vida de alguém, né? Então acho que a gente está caminhando aí, a gente está falando de pessoas que cuidam, né? Daqueles que já não gostam dos bichos, né? Esses, né? Não precisa perder muito nosso tempo. Exatamente. Mas eu acho que é isso, né? A gente já passou aí, né, uns 10 minutos da 1 hora. Volpato, quero te agradecer imensamente a tua presença, né? O conteúdo aí que você deixou pra gente. Eu queria que antes da gente encerrar que você deixasse aí sua rede social. Você não mexe muito porque eu sei que você não tem tempo, mas eu acho que você devia de começar a alimentar ali as redes sociais pra gente ter essas informações, porque você praticamente é uma Barça. Revelei a minha idade, hein? Né? Uma pessoa com tanto conhecimento assim, eu acho que as suas redes sociais precisa ser pulverizada aí pra gente ter acesso a essas informações, ao teu trabalho. Então deixa aí pra gente. Na verdade, mais gente já me cobrou isso, eu vou tentar melhorar nessa parte. Talvez estudar algum jeito de tentar movimentar. Da meia-noite às 6, o que você faz? Você dorme? Não dorme, alimenta as redes sociais. Na verdade, eu tenho um Instagram, que é Volpato BJJ, mas não tenho uma rede social profissional, né? Ali eu coloco foto dos meus filhos, foto do meu treino, uma cirurgia ou outra, mas vou tentar... Te deixo uma promessa de tentar movimentar ela. Vou cobrar, hein? Tentar movimentar ela um pouco mais, principalmente da parte veterinária. Seria bacana. Porque, gente, é sério, esse cara aqui, ó, pega esse contato aí, porque você precisa ter esse contato. Ele manja muito, muito mesmo. Vou deixar aqui com você uma lembrancinha do nosso podcast.
Para você, quando você for tomar a tua água, o teu drink, a tua cervejinha, não sei se você toma uma cervejinha, toma aí na nossa caneca para você Obrigado. lembrar da gente. E mais uma vez, muito obrigado por ter achado aí um tempo para vir até aqui, para passar essas informações pra gente. Gratidão mesmo. Desejo para você muito sucesso, muito trabalho, mais ainda, né? se der tempo aí para você. E para sua família, né, para sua esposa maravilhosa, teus filhos, seus bichinhos. Depois manda pra gente vídeos, se você tiver, né, fotos, pra gente fazer um compilado no final do episódio. E é isso, muito sucesso, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu queria agradecer. Na verdade, faz tempo que eu não tenho até a oportunidade de estar falando sobre a minha profissão, né. Eu brinco, mas eu sou assim, eu exalto a minha profissão. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz é da veterinária, eu nunca fiz nada. Então, o que eu conquistei hoje foi graças à veterinária. Então, toda vez que eu venho falar sobre ela, pra mim é muito gostoso. É gratificante, né? E é isso, gente. É isso. A gente fez esse episódio aqui pra vocês com muito carinho, com um amor muito grande, que é o que a gente coloca aqui para fazer, né? Não só eu, a produção, como os nossos convidados. Eu espero que você tenha sentido isso. Eu espero que você colhe nesse canal e conte para todo mundo que o Petcast Patinhas em Foco é o nosso canal de informação. Fica ligado aqui, porque tem mais episódio para você. E é isso. Um super beijo, um lambejo, um pata-abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau! E eu preciso agradecer por você que está sempre acompanhando a gente. Espalha que tem esse canal, o Petcast Patinhas em Foco, é o canal de informação, e tudo que é feito aqui é produzido com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E é isso que a gente vai continuar levando para vocês.